Fala pessoal, olha só, chegou o dia, né, de a gente falar daqueles casos mais chatos e mais específicos da concordância verbal. Hoje é o dia da concordância verbal. Beleza, pessoal? Então, olha só, a gente já falou alguma coisa de concordância. Você já escutou, já ouviu? Você já estudou a concordância na aula de sujeito? Lembra que a gente falou daquela regra básica do verbo concordando com o sujeito? Você escutou, você falou, né? Também na aula de sujeito, você escutou, você estudou os verbos impessoais, né? Lembra? Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Você vai dar uma revisada aqui rápida. E você estudou também na aula de voz verbal, na aula de vozes verbais, você também estudou um pouquinho sobre a concordância. Agora a gente vai ver aqueles casos mais específicos. Nós vimos os casos básicos de concordância. Vamos ver agora aqueles casos mais específicos. E aí o primeiro, né, você já sabe aqui, só para você relembrar um pouquinho daquilo que você viu na aula de sujeito, que diz assim, né, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. E aí você nunca pode se esquecer que ele vai concordar com o núcleo do sujeito, ok? Ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, o verbo ele concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. E aí, pessoal, olha só o que vai acontecer. Quando eu digo aqui, essa regra aqui eu não vou nem perder tempo, porque você já conhece, você já viu. Quando eu digo assim, ó, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, eu digo aqui, ó, a frequência das crianças e dos adolescentes nas escolas municipais do Rio de Janeiro vem caindo bastante. E aí é totalmente aceitável que você fique em dúvida, né? Entre vem no singular e vem no plural. Porque quem é que vem caindo? É a frequência das crianças e dos adolescentes nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Tudo isso é o sujeito. E aí você tem várias palavras no plural, né? Como crianças, adolescentes, escolas, né? No entanto, pessoal, o núcleo do sujeito é aquilo que vem caindo, é a frequência. Frequência é o núcleo do sujeito. Se frequência está no singular, o verbo tem que estar no singular. Não pode estar no plural. Só dar uma ajeitadinha aqui. Não pode estar no plural de jeito nenhum. Tá, gente? Só porque caiu um negocinho ali. Mas não pode estar no plural de jeito nenhum, gente. Então, você tem que ter ali o verbo concordando com o núcleo do sujeito. Quem caíram ali, não for, quem caiu não foi aqui. Quem vem caindo não são as crianças, nem os adolescentes, muito menos as escolas. Quem anda caindo ali, quem vem caindo bastante é a frequência. Então, cuidado, você tem que fazer a concordância correta ali. Isso só relembrando tudo aquilo que você viu na aula de sujeito, né? Mesma coisa aqui, ó, aconteceu ou aconteceram na semana passada, né? Diversas manifestações, ó. Termo entre vírgula em questão de concordância, o melhor a fazer é eliminar. E aí você vai ver que diversas manifestações é o sujeito que está depois do verbo, tá? E aí você tem que concordar, pessoal. Então, não é aconteceu. Aconteceram diversas manifestações. Diversas manifestações aconteceram. Muito cuidado, tá, pessoal? Então, aqui é a regra básica, aquela regra que você viu. Se você tiver dúvida nisso que eu estou falando aqui, você precisa voltar lá na aula de sujeito e assistir novamente, tá? Ó, o salário dos funcionários daquelas indústrias estrangeiras sofreu ou sofreram reajustes. Você tem aqui o sujeito, tá? E aí, quem é que sofreu? Foi o salário. O núcleo do sujeito tá aqui. Então não é sofreram, né? O salário sofreu. Então essa aqui é a regra básica, é a regra, né, que você já conhece. Então não vou perder muito tempo aqui. Caso você, né, tenha dúvida de algo que eu falei aqui, você volta lá na aula de sujeito. Aula gravada, melhor coisa que tem por causa disso, né? Você não fica na dúvida, irmão. Entendeu? Só fica na dúvida se você for bobo. Porque você tem aí a opção, né, de perguntar para o professor no Instagram ou no próprio WhatsApp. Muita gente tem meu número, né? Muita gente participa dos meus grupos de estudos do WhatsApp, né? Você tem a opção de voltar e reassistir quantas vezes você quiser, né, a aula. Então, você não tem por que ficar na dúvida, né? Pessoal, olha só, você tem ali, ó,
Casos específicos. Agora sim, agora a gente vai falar do que a gente ainda não falou, beleza? Que aqui vamos supor, né, vamos aparecer, né, aqui nos casos da regra básica, você viu sempre ali o sujeito simples, com um núcleo só, e vai fazer a concordância com esse núcleo. Agora eu quero que você veja aqui o sujeito composto, quando é que você tem mais de um núcleo. E aí, em regra, você tem o verbo no plural se o sujeito composto vier antes do verbo. Vou colocar até com outra corzinha aqui. Se o sujeito composto vier antes do verbo, a regra básica é que você coloque, né, o verbo no plural. Céu e terra passarão. Quem é que passarão? Céu e terra. Céu e terra é o sujeito. Núcleo céu e núcleo terra. Verbo no plural. Ninguém erra isso aqui, né? Agora, o diretor e o professor decidiram adiar a prova. Quem decidiram foram o professor, né, e o diretor. Então você tem um sujeito composto, verbo no plural, sujeito composto antes do verbo. Mas eu falei aqui para você que isso acontece em regra. Quando eu falo em regra é porque, infelizmente, eu não gosto de usar a palavra exceções, não, né? Porque dá a impressão que é mais difícil do que realmente é. Eu gosto de usar há casos mais específicos, há casos especiais. Mas, né, enfim, há exceções. Horrível essa letra, né? Há exceções. Ah, tá bom, porra. Então, olha só, há exceções, tá, pessoal? Mas, né, eu não gosto de usar essa palavra exceções, porque parece que você tem que decorar e parece que é mais difícil do que na verdade é. Mas vamos lá. Olha só, quando os núcleos do sujeito forem acompanhados de cada ou nenhum, o verbo fica no singular. Praticamente não vejo isso em prova, mas ó, cada jogador, cada treinador, cada time deve manter, olha aqui que bonito, ó, deve manter o espírito esportivo. Aqui você tem um sujeito composto, não é verdade? Você tem um sujeito ali, cada jogador, treinador, cada time, né? Só que como está com cada, o verbo fica no singular. Então não é cada jogador, cada treinador e cada time devem manter, não é deve, tá? Quando você tem ali acompanhado de nenhum também, ó, nenhum pai, nenhum irmão, pessoal, nenhum irmão, né? Errei aqui. Nenhum pai, nenhum irmão, nenhuma mãe deveria agredir uma criança, né? Então, nenhum pai, nenhum irmão, nenhuma mãe deveria agredir uma criança. Claro que não, né? Criança, muitas vezes, dependendo, né, da idade da criança, a criança não sabe o que está fazendo, né, gente? E aí você vai ter aqui o sujeito, tá, pessoal? E aí o sujeito, pai, irmão, mãe, mas ali o sujeito está no singular porque está acompanhado de nenhum, nenhuma. Léo, quando foi que você viu essa regra aqui em prova? Cara, essa observação aqui, número 1, não lembro de ter visto, não. Realmente, muito raro aparecer. Observação 2. Ou seja, o sujeito composto, ele antes do verbo, ele vem realmente no plural, né? Com o verbo no plural. No entanto, aqui essas observações são exceções, né? Não tem jeito. E aí, quando os núcleos do sujeito são sinônimos, você tem verbo no singular ou no plural, tanto faz. Então, o amor e a paixão nutre ou nutrem a alma. O amor e a paixão sujeito. Amor e paixão aqui são sinônimos. Então, você pode usar tanto nutre quanto nutrem, tanto no singular quanto no plural, tá? Então, se for sinônimo, você vai usar o verbo tanto no singular quanto no plural. Então, é uma exceçãozinha, né? Porque normalmente você usaria somente no plural, porque o sujeito está composto e está antes. Observação 3. Observação pra caramba. Cada observaçãozinha dessa é uma exceção. É um caso em que você vai ter um sujeito composto antes do verbo e mesmo assim você pode ter o verbo no singular.
E aí, quando você tem uma gradação, você vai ter o verbo no singular ou no plural. Então, gradação, né? Gradação são coisas que acontecem em sequência, gradativamente, exercendo uma espécie de hierarquia, vai subindo, vai elevando, né? Por exemplo, o avião ligou os motores, começou a andar, ganhou velocidade e decolou, tá vendo? Uma gradação. Beleza? E aí, olha só, quando você tem uma gradação, o verbo também pode estar no singular ou no plural. Então, seu olhar, seu cheiro, seu toque me seduziu ou me seduziram. Ó, porque primeiro vem o olhar, depois o cheiro, depois o toque. Olha como vem aí uma espécie de gradação. Mais uma vez, praticamente não vejo isso aí em prova, beleza? Cuidado, tá, pessoal? Agora, essa observação 4 aqui, eu vejo muito em prova, muito, tá? Pessoal, se os núcleos do sujeito forem verbos, se o núcleo do sujeito for verbo, e aí vai ser verbo no infinitivo, você tem que manter o verbo no singular. Andar e correr faz bem à saúde. Andar e correr é o sujeito. O núcleo é andar e correr, são verbos no infinitivo, então esse verbo tem que estar no singular. Agora, cuidado. Ah, Léo, e se tiver um verbo só? Pessoal, se houver 2 verbos, já é suficiente para você deixar o verbo no singular? 2, 3, mesmo se for composto, o verbo já é no singular. Se for simples, então, se for só com núcleo, se for só com um verbo, porque, né, nem todos os autores chamam o verbo de núcleo naquele caso ali. Mas nem se só com um verbo se com mais de um verbo já é singular, imagine só com um. Se com mais de um verbo já é com verbo no singular, imagine mais de um. Porque é o seguinte, olha só. Andar e correr faz bem. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui. Olha só, presta isso aqui, ó. Cabem aos protagonistas da peça encantar o público. Cabem aos protagonistas da peça encantar o público. Aí preste atenção. Aí você pergunta, o que é que cabe aos protagonistas? Encantar o público. Encantar o público é o nosso sujeito oracional, o sujeito que tem verbo dentro. Pessoal, se você tem um sujeito oracional com verbo dentro, um ou mais de um, aqui só é encantar, aqui é andar e correr. Se você tem um sujeito oracional, ou seja, um sujeito com verbo dentro, o verbo da oração principal tem que ficar no singular. Então não é cabem, é caber aos protagonistas da peça encantar o público. Então, se o núcleo ou os núcleos forem verbos, é claro que eu chamo núcleo, mas nem todos os autores falam que é núcleo não, tá? Quando você tem um sujeito oracional, a maioria dos autores falam que o núcleo é tudo, que não tem núcleo ali, palavra mais importante, que toda a oração que exerce a função sintática de sujeito vai exercer essa função de núcleo, né? Que o núcleo não é só o verbo. Mas, se você tiver só um verbo ou mais de um, o verbo da oração principal fica no singular. Então, andar e correr faz bem à saúde. Falar muito e gritar faz mal às cordas vocais. Beleza? Então, cuidado, tá, pessoal? É sempre singular. Faz e não fazem mal. Beleza? Agora, presta atenção, porque se os infinitivos estiverem determinados, ou seja, com determinantes é o andar e o correr, aí o verbo vai ficar no plural. Porque, pessoal, quando você coloca um determinante antes, um artigo, por exemplo, ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Então, aqui vai passar a ser um sujeito composto qualquer.
O andar e o correr fazem bem à saúde. Agora, e se for verbos com sentidos opostos, antônimos, também em plural? Rir e chorar fazem parte do dia a dia da criança. Beleza? Show de bola, tranquilo, não tem mistério. Olha só, um e outro, nenhum nem outro. Você vai ter o verbo no singular ou no plural. Um e outro, nenhum nem outro. Verbo sempre no singular ou no plural. Beleza? Então, um e outro. Falou ou falaram. Nenhum nem outro falou ou falaram a verdade. Tanto faz. Beleza? Um e outro falou. Um e outro falaram. Nenhum nem outro falou. Nenhum nem outro falaram. Bem tranquilo. Beleza? Agora, cuidado que não é um ou outro. É um e outro, nenhum nem outro. Um ou outro a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Vamos seguir. Aí, ó, o que eu falei, ó, presta atenção aqui, ó. Núcleos ligados pela conjunção ou. Aí, cuidado, pessoal. Cuidado, porque é o seguinte, se você tiver uma ideia de exclusão, você vai ter o seu verbo no singular. Ideia de exclusão, Pedro ou Ana assumirá a vaga de gerente. Pessoal, é apenas uma vaga. Então, Pedro ou Ana assumirá essa vaga. Como apenas uma vaga está sendo colocada ali para gerente, então é um ou outro. É uma ideia de exclusão. Somente um pode assumir a vaga. Então, você vai usar o verbo no singular. Agora, se der a ideia de inclusão ou adição, aí o verbo vai para o plural. Esperei que ônibus ou táxi passassem. Pode passar ônibus? Pode. Pode passar táxi? Pode também. Sem nenhum problema. E aí, os dois vão passar? Podem passar os dois também. Então, uma ideia de inclusão, uma ideia de adição. Aí você vai colocar o verbo no plural, nunca no singular. Beleza? Vamos lá agora. Então, esses casos aqui, todos que a gente viu até aqui, é quando o sujeito está composto antes do verbo. Mas nunca se esqueça, a regra básica é que o sujeito composto antes do verbo apareça no plural. Se vier com cada ou nenhum, vai ficar singular. Se os núcleos forem sinônimos, aí tanto faz, é singular ou plural. Beleza? Se for uma ideia de gradação, você vai ter singular ou plural também, tanto faz. Se for com infinitivo, com verbo, sendo um ou mais de um, você também vai ter o verbo no singular. Se o infinitivo for oposto, aí você vai ter o verbo no plural, ou se esse verbo estiver determinado ali. Um ou outro, nenhum nem outro, tanto faz. Ah, Léo, são muitas regras? Infelizmente, gente, infelizmente. A culpa não é minha. E quando a conjunção ou liga esses dois núcleos, você vai ter que olhar a ideia de exclusão ou a ideia de adição. Tá, pessoal, vamos combinar que essa observação 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todas essas observações aqui, que são exceções, praticamente não caem em prova. Então, se você não aprendeu, se você achou muito difícil, também não é o fim do mundo. Mas está aqui para você assistir e você vai acertar, com certeza. Aí você tem aqui, por exemplo, a concordância atrativa ou gramatical. Ela ocorre quando você tem um sujeito composto após o verbo. Se o sujeito composto vier após o verbo, você pode fazer a concordância atrativa, que é aquele com mais próximo. Ou a concordância gramatical, que é aquela com a soma, em que o verbo vai para o plural. Passarão céu e terra. Ó, céu e terra é o sujeito. E aí aqui, eu estou concordando com todos os núcleos. Tranquilo. Beleza? Passará céu e terra. Aqui eu estou concordando com o núcleo mais próximo. Posso? Posso. O sujeito continua composto? Continua composto. Ó, decidiram adiar a prova o professor e o diretor. Aqui eu estou concordando com todos os núcleos. Agora, eu posso falar que decidiu adiar a prova o professor e o diretor?
concordando apenas com o mais próximo? Claro que eu posso. Esse sujeito está posposto ao verbo. Se esse sujeito estiver posposto ao verbo, depois do verbo você tem essa possibilidade. Dupla concordância. Se ele estivesse antes, você teria que colocar no plural. Então, a única forma possível seria céu e terra passarão e o professor e o diretor decidiram adiar a prova. Quando eu coloco esse sujeito depois do verbo, tranquilo. Você pode concordar com o mais próximo ou com todos. Aqui é interessante. Ó, agora, se o sujeito composto for formado por pronomes pessoais, eu, tu, ele, né? Como é que fica? Fica fácil, né? Olha só. Porque quando você tem pronome pessoal eu mais tu, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa, do singular. Quando você coloca eu ou tu, a primeira pessoa ela prevalece sobre a segunda e, claro, também vai prevalecer sobre a terceira. Então, você vai colocar na primeira pessoa, só que na primeira pessoa do plural. Eu e tu é igual a nós. Faremos 2 concursos neste ano. Eu e tu faremos. E eu e ele? Faremos também. Eu e ele comemos as sobremesas. Eu e ele, nós comemos. Agora, Léo, se não tiver eu, tu e ele. Tu é segunda pessoa. Ele é terceira. Então, você vai jogar para a segunda do plural. Tu e ele fareis 2 concursos. Porque a vós fareis 2 concursos neste ano. Mas a gramática aqui ela não foi tão ortodoxa, não. Ela não foi tão rígida. Ela entendeu que a minoria, né, do povo brasileiro, da população, fala em segunda pessoa. Então aqui ele abriu uma brecha, você pode colocar também em terceira pessoa do plural e colocar farão. Tu e ele fareis 2 concursos neste ano, como se fosse vós, ou tu e ele farão 2 concursos neste ano, como se fosse eles. Tranquilo. Pode colocar, sem medo de ser feliz. Beleza? Depois você tem. Aí aqui, pessoal, vamos ver uns casos de dupla concordância. Olha só. A manada de elefantes destruiu ou destruíram a plantação. Pessoal, quando você tem um coletivo seguido de um adjunto adnominal, você pode concordar com o coletivo ou pode concordar com a adjunto adnominal. A manada destruiu ou elefantes destruíram. Tanto faz. As duas formas estão corretas. Grande parte dos candidatos não compareceu ou não compareceram à reunião ou alguma coisa aí. Você pode concordar com grande parte e colocar no singular compareceu, ou pode concordar no plural concordando com candidatos. Essa ideia de coletivo, uma ideia partitiva, uma ideia fracionária, mais um adjunto adnominal aqui, vai trazer o que nós chamamos de dupla concordância. É, Léo? É. Vai errar? Vai nunca, pô, porque não tem como errar. Você jogando, concordando com um termo, tá certo. Concordando com outro, tá bom? Ó, a maioria dos turistas, maioria dá uma ideia partitiva, né? Olha ali, ó. A maioria dos turistas gostou ou gostaram da cidade. Tanto faz. Ideia partitiva, ideia fracionária. Metade dos alunos elogiou ou elogiaram o professor. Tanto faz. Posso concordar com metade ou com os alunos. 1/3 dos ministros. Digitei errado aqui, né? Um terço dos ministros se recusou, concordando com 1/3.
ou se recusaram concordando com ministros. Tanto faz. Se recusaram a votar. Tanto faz. Olha só como é que é fácil. A maior parte dos habitantes daquela cidade ainda sofre ou sofrem com a falta de abastecimento de água. Pessoal, quando eu coloco no singular, eu estou concordando com uma parte, grande parte. No plural, eu estou concordando com os habitantes. Tranquilo? Olha, pessoal, cuidado com a expressão milhão, com a expressão milhares, tá, pessoal? Olha aqui, ó. 1 milhão foi às ruas. 1 milhão foram às ruas. 1 milhão foi ou 1 milhão foram. Beleza? Tanto faz. Muito fácil. Molezinha. Agora, só uma observação aqui, pessoal. Que eu vou colocar essa observação onde? Vou colocar essa observaçãozinha aqui, ó. Aqui em cima, tá? Olha só. Fez o simulado a maioria dos alunos. Fez o simulado a maioria dos alunos. Pessoal, essa dupla concordância que ocorre quando você tem um coletivo, quando você tem uma ideia partitiva ou fracionária, ela só vai ocorrer se o sujeito vier antes, tá? Porque se o sujeito vier depois do verbo, você só pode concordar com o núcleo, que é a maioria. Então, fez o simulado a maioria dos alunos. Não posso falar fizeram concordando com alunos, simplesmente porque esse aluno está depois. Beleza? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. E, pessoal, não erra, tá? Muito cuidado, beleza? Ah, Léo, fizeram um simulado a maioria dos alunos. Pode? Não pode, porque o sujeito está depois. Essa dupla concordância só ocorre com o sujeito antes. Combinado? Beleza? Ó, pronome que e pronome quem. Simples. Pessoal, quando você tem o pronome que, você precisa concordar com um antecessor. Concorda com o antecedente. Então, ó, pronome que, verbo, concorda com o antecedente. Então, pessoal, fui eu que fiz os simulados, concorda com o pronome eu. Agora, se for o pronome quem, o verbo concorda. Minha letra tá tão feia hoje. Com o pronome quem ou com o termo antecedente. Ou seja, dupla concordância. Fui eu quem fiz ou fez o simulado. Fiz, concordei com eu. Fez, concordei com quem. Tanto faz. Fomos nós que compramos. Compramos concorda com nós, antecedente. Fomos nós quem compramos, concordando com nós, ou comprou, concordando com o quem. Beleza? Tranquilo? Então, concorda com o nós ou com o quem. Beleza? Então, nós compramos, quem comprou. Tanto faz. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, cuidado com a expressão 1, 2 que, uma das que. Pessoal, 1, 2 que, uma das que, ou um daqueles que. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Tanto faz. Pedro foi um dos que fez ou fizeram os exercícios. Ana foi uma das meninas que gabaritou ou gabaritaram a prova. 1, 2 que, uma das que. É claro, olha, uma das que
uma das que é uma das meninas que é a mesma coisa que uma daquelas que, uma das que, um dos que, um dos alunos que, beleza? Mesmo que eu tenha aqui, ó, um substantivo aqui, ó, a dupla concordância prevalece, tá? Então, Ana foi uma das que gabaritou a gabaritar a prova. Pedro foi um dos que fez ou fizeram os exercícios. Tanto faz, beleza? Muito fácil, né, pessoal? Agora, cuidado, cuidado. Pessoal, pronome indefinido, interrogativo ou demonstrativo, mais a expressão de nós ou de vós. Se esses pronomes aqui, atenção, se esses pronomes aqui, indefinidos, demonstrativos ou interrogativos, estiverem no plural, mais de nós e de vós, você vai ter mais uma vez a dupla concordância. Sério, Léo? Sério. Pessoal, olha só que legal. Quais de nós farão ou faremos os exercícios? Você tem a dupla concordância. Você pode concordar com quais ou com o termo nós. Alguns de vós passarão, concordando com alguns, ou passareis, concordando com vós. Vós passareis. Pode? Pode. Aqueles de nós, esquisito, né? Nunca vi em prova esse aqueles de nós. Se expressam aqueles ou nos expressamos com nós aqui. Agora, essa dupla concordância só ocorre, como eu falei, se o pronome estiver no plural. Porque se ele estiver no singular, pessoal, qual de nós fará os exercícios? Aí o verbo tem que ficar no singular, obrigatoriamente, tá? Algum de vós passará na prova. O verbo tem que ficar no singular, obrigatoriamente, tá? Muito cuidado, muita calma nessa hora. Tranquilo? Beleza? Olha só, cara, a gente tem aí meia horinha de aula. Caraca, a gente já falou de muita coisa, hein? Mas, pessoal, fica ligado, tá? Nada cai mais que aquela regra básica que os verbos impessoais, coisa que você já até conhecia. Não é verdade? Mas aqui, fica ligado, porque essa dupla concordância é só se esse pronome estiver no plural. Se estiver no singular, tem dupla concordância não. Aí, pessoal, olha só que legal. Quando você tem o sujeito formado por palavras que já são pluralizadas, como é que você vai fazer? Simples. Olha só. Você vai concordar com o artigo. Quando você tem palavras já pluralizadas, você concorda com o artigo. Os Estados Unidos não aceitaram o acordo. Você vai concordar com o artigo. Se o artigo estiver no plural, o verbo no plural. Se o artigo estiver no singular, o verbo no singular. Os Estados Unidos aceitou o acordo. E se não tiver artigo, aí você não vai concordar com ninguém também. Tu vai deixar no singular também. Entendeu? Tranquilo? Cuidado, hein? Show de bola? Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado. Tá, pessoal? Então, você vai ter ali o verbo no singular, se o artigo estiver no singular ou se não tiver artigo. Se o artigo estiver no plural, coloca no plural. Isso vai valer também, pessoal, para Minas Gerais. Minas Gerais, né, sofre com as tragédias de Mariana. Ou as Minas Gerais sofrem com a tragédia de Mariana. Então, você vai ter ali, beleza? Tranquilo, sem nenhum problema. Tá? Aí é o seguinte, pessoal, mesmo se você abreviar Estados Unidos, né, colocar EUA, né, os Estados Unidos, dessa forma, também aceitaram o acordo, né? Se fosse o Estados Unidos, aceitou
o acordo. Tranquilo, né, gente? Não tem mistério, não. Tá? Olha número 6 aqui, que interessante, ó. Quando você tem a expressão mais de um, cerca de, perto de, menos de, ou expressões semelhantes, pessoal, concorda com o número. Concorda com a expressão numérica. Pessoal, mais de um não compareceu. Mais de um candidato não compareceu. Aí, pô, não compareceram por mais que mais de um, seja 2, 3, 4, 5, 10, 20, né? Mas ali você não pode ter, né, pessoal? Você vai concordar, não pode ter o verbo no plural, você vai concordar aqui com o singular um. Mais de um compareceu. Olha, mas mais de um são 2, 3, 4, né? Compareceram ou não? Não. Vai concordar com a expressão numérica. Português e matemática nem sempre andam abraçados, né? Mais de um aluno conquistou a aprovação. Tranquilo? Aí, pessoal, olha só que maneiro, cara. Cuidado. Porque se o verbo indicar uma reciprocidade, ele tem que ficar no plural. Mais de um jogador se abraçaram. O que é reciprocidade? Você faz a ação numa pessoa e essa pessoa faz a mesma em você. Você abraça e ao mesmo tempo é abraçado. Então, mais de um jogador se abraçaram. Mais de um jogador se agrediram. Plural, porque você agride e é agredido. Se cumprimentaram. Beleza? Se olharam, se estranharam, porque você olha e é olhado, você abraça e é abraçado, você cumprimenta e é cumprimentado, você agride e é agredido. Beleza? Então cuidado, cara, cuidado com isso aí, beleza? Você não pode errar não, beleza? Se for reciprocidade, esse verbo no plural, mesmo com a expressão mais de um, né? E tudo mais. Beleza? Aí, pessoal, não tem mistério. Aqui a gente já falou. Se você tiver dúvida nisso aqui, porque cai muito isso aqui cai muito em prova, tá? Isso aqui cai demais em prova, cai muito em prova. Você tem a voz passiva sintética, pessoal. E aí a gente já falou, tivemos uma aula só de voz verbal. Vendem-se casas. Verbo transitivo direto, mais a partícula C, se C é PA. Porque casas são vendidas. E aí, pessoal, casas são vendidas. Olha aqui, casas é o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Esperaram-se os jogadores. Verbo transitivo direto, mais a partícula C. Os jogadores foram esperados. Então, ó. Os jogadores é o sujeito, sujeito no plural, verbo no plural. Compra-se ouro. Ouro é comprado. Ouro é o sujeito. Sujeito no singular. Verbo no singular, esse ser partícula passivadora, né? Isso você já conhece. Dão-se aulas, aulas são dadas. O CPA, aulas, sujeito. Léo, isso não é objeto direto, não? Não. Nunca se esqueça. Na voz passiva sintética não existe objeto direto. Não existe objeto direto na voz passiva sintética. Não existe. Nunca se viram em parte algumas pessoas estão interessadas. Ó, primeira coisa, né? Tira aqui. Quem vê alguém, verbo transitivo direto, mais partícula C, partícula passivadora. Pessoas estão interessadas nunca foram vistas em parte alguma. Sujeito no plural, verbo no plural. Mas voz passiva sintética você já conhece, né, povo?
Então tá tranquilo, então você não erra. Tá na dúvida, volta lá, porque isso cai muito em prova, né? Tem uma aula só disso, gente, só disso, então aproveite. Número 8, um e outro, nenhum nem outro, já até comentando, né, pessoal? Um e outro veio ou vieram aqui, nenhum nem outro fez ou fizeram as questões. Agora, cuidado, porque você tem o verbo no singular ou no plural, que nós já até comentamos, quando você tem um e outro. Cuidado com um ou outro, tá? Um ou outro é com verbo no singular, ok? Um ou outro aluno veio aqui. Conjunção ou, pessoal, nós já falamos, né? Tá repetido aqui, vou pular. Ah, agora é interessante, é o verbo ser. Vamos acabando. Pessoal, com o verbo ser é interessante. Grava isso. Prevalece a pessoa sobre a coisa. Se você gravar aqui com o verbo ser, prevalece a pessoa sobre a coisa, você nunca mais erra. Como assim, Léo? As alegrias da casa é a criança. Pessoal, você tem um verbo ser. De um lado você tem um termo no plural, alegria. No outro você tem um termo no singular, criança. Esse verbo vai concordar com quem? Com a pessoa. Quem é a pessoa? Criança. Então, as alegrias da casa é a criança. Beleza? Ou a criança é as alegrias da casa. Porque concorda com criança é pessoa. Alegria é coisa, você vai concordar com a pessoa. O amor da sua vida serei eu. Tem que concordar com o pronome aqui, pessoal. Nada de o amor da sua vida será eu. Não, tem que concordar. Eu. Amor é uma coisa. Eu sou a pessoa. Então, o amor da sua vida serei eu. Nada de será eu, hein? Pelo amor de Deus. O amor da sua vida serei eu. Que eu sou a pessoa ali. Depois você tem tudo são flores. De um lado você tem tudo, que é uma coisa. Do outro lado você tem flores, que também é coisa. Tanto faz. Você pode concordar tanto com quanto com o outro. Tudo são flores ou tudo é flores. Tanto faz. Tudo é motivos para brigas. Tudo são motivos para brigas. Tanto faz. Eu posso concordar com tudo e posso concordar com motivos. Ah, Léo, fica feio, né? Pá, tanta coisa feia aí, você não liga? Vai ligar pro português, pô? Eu, hein? Tá feio, mas tá certo, pô. Eu, hein? Tá maluco? Então, tudo são motivos para briga. Ou tudo é motivos para briga. Tudo são motivos para desânimo. Pessoal, pelo amor de Deus, os concurseiros ultimamente estão ficando muito sensíveis, né? Qualquer coisa que você fale pro cara, o cara fica abatido e desanima. Tudo são motivos ou tudo é motivos para o cara desanimar, para a pessoa desanimar, para a menina desanimar. Ai, mas poxa, fulano não confia em mim, falou que é difícil, falou que não vai passar. Foda-se, porra, quem tem que acreditar em você é você. Eu, hein? Deus acredita em você, você acredita em você e eu também. Acabou, é suficiente. Beleza? Na verdade, você não precisaria nem que eu acreditasse, porra. Só você acreditando em você e Deus já tá bom. Ninguém mais precisa. Você não precisa de mais ninguém. Ai, fulano tem que me apoiar. Apoiar o cacete, porra. Quem tem que se apoiar é você mesmo. Entendeu? Depender dos outros, tá ferrado, pô. Grava, mas preste atenção na coisa. A pessoa pode até querer te ver bem, mas jamais vai querer ver você melhor que ela. Se você vai fazer um concurso pra ganhar 10 mil, o cara pode ganhar 9. Ele ganha bem, mas ele não vai torcer pra você passar. Ele quer que você ganhe 8. Quer que você ganhe menos que ele. Então ele não vai torcer por você, cara. Tá entendendo? Há exceções, com certeza. Mas, pô, é complicado. Então não dependa da atitude de ninguém para você conquistar a sua aprovação. Beleza? Senão você não vai conseguir, infelizmente. Aí ainda falando do verbo ser, pessoal, essas expressões é muito, é pouco, é nada, é tudo, é bastante, é mais, é menos, né? Essas expressões aqui, ó, com esse verbo é muito, é pouco. Quando indicam ali peso, distância, quantidade, etc.,
essas expressões são invariáveis, ok? Ou seja, você vai deixar essas expressões no singular. 10 mil é muito para dar de entrada no carro. É muito, é pouco, é suficiente, é nada, é bastante, é mais do que tenho, é menos do que tenho. Beleza? Então essas expressões é muito, é pouco, sempre no singular. Beleza? Se estiver indicando ali realmente, né, um peso, uma quantidade, uma distância, 10 mil é muito, 10 mil é pouco, 10 mil é tudo que tenho, 10 mil é o bastante, 10 mil é suficiente. Não 10 mil são muitos, fica até esquisito, né? Então essas expressões é muito, é pouco, é nada, invariáveis, beleza? Indicando peso, distância, enfim. E aí, pessoal, aqui, pra gente fechar, olha que coisa linda. A gente fecha falando daquilo que a gente já conhece, beleza? Então já ficou bem mais fácil, né? Então a gente fecha falando daquilo que a gente já conhece, que a gente já falou disso aqui lá na aula de sujeito e você lembra, com certeza você lembra. Por quê? Porque é importante pra caramba, porque cai direto em prova. Vamos falar dos verbos impessoais. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, só erra quem é animal. Não, peguei pesado, né? Ah, é porque cai direto em prova, porra. Tu vai errar? Não. Tá maluco? Coisa que cai direto em prova, tu não pode errar, pessoal. Aqui você tem um verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Já falamos muito desse verbo. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Houve manifestações contra as atitudes do prefeito. Houve. Nada de houveram. Espero que haja bastantes aprovações neste ano. Haja e não hajam. Deve haver muitos concursos e nada de devem haver. Poderia haver mais editais publicados e nada de poderiam haver. Cuidado! Pessoal, isso aqui tá tudo muito bem explicadinho na aula de sujeito, cara. Então você precisa voltar lá se você tem alguma dúvida, tá? Muito cuidado. Agora, não se esqueça que esses verbos aqui, existir, ocorrer e acontecer, esses verbos são verbos pessoais. Eles vão ter sujeito e vão ter plural. Beleza? Tem que concordar com o sujeito. Houve diversas manifestações. Se eu troco por existir, existiram diversas manifestações. No plural, ó, ocorreram, aconteceram diversas manifestações, tá? Cuidado! E depois você tem o verbo fazer, indicando esse tempo decorrido ou clima também, né? Faz 3 dias que não vejo minha namorada. Ô, saudade. Fez 1 ano que Maria se mudou para o Nordeste. Sorte dela que o Nordeste é lindo. Faz dias quentes no Rio de Janeiro. Esse verbo fazer, indicando um tempo decorrido ou clima, também é um verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Nada de fazem dias quentes, fizeram 1 ano. Não fizeram 1 ano, é impossível, mas fizeram 2 anos. Nada disso, fez 2 anos. Tá? Faz 3 dias e nada de fazem 3 dias. Muito fácil, muito tranquilo, não tem mistério. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vai errar? Duvido. Vai nada, pô. Concordância verbal, molezinha. Vimos algumas coisas aqui em concordância, né? Algumas coisas muito complexas, principalmente aquelas exceções, né? Um ou outro, nenhum nem outro, um e outro. Tá, pessoal? Realmente são coisas que você precisa decorar, são coisas mais complexas. Aquela situação do sujeito composto, ideia de gradação, com verbo no infinitivo, né? Todas aquelas situações ali, aquelas exceções, são coisas mais complexas, mas olha para mim, olha para o pai, presta atenção. A maioria das questões, a esmagadora maioria das questões, vão cobrar aquela regra básica que a gente viu no iniciozinho dessa aula e no início da aula de sujeito, e os verbos impessoais que nós vimos no finalzinho dessa aula e no finalzinho da aula de sujeito. No finalzinho da aula de sujeito tá mais esmiuçado, tá mais bonitinho ali, tá mais bem explicado, beleza? Então muito cuidado, muita calma nessa hora, foca nisso.
tá? Porque na maioria das questões você vai encontrar isso aí e você vai ver lá nas suas questões que você vai fazer, nos seus simulados e tudo mais. Beleza? Pessoal, tamo junto. Um forte abraço para você. Fique com Deus. Muito foco, muita força, muita fé. Rumo à reta final. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.